Sabe? A aula de hoje vai ser uma revisão de todo o conteúdo teórico de anatomia e vou explicando. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão perguntando, vai indo aulas. São 5 aulas hoje, são aqueles 5 slides que eu mandei para vocês. Primeiro aqui o sistema cardíaco, depois vascularização do tórax, das coronárias e vai seguir. E para a prova de aprender, tem que lembrar que linfático não existe, linfático não vai cair. Então, começando aqui do coração. Aqui a gente tem a parte mais tranquila, e o que ela vai cobrar mesmo de coração, provavelmente vai ser as coronárias. Eu acredito que vai ter o mesmo desenho que ela mandou para nós lá dos coronários, e eles estão abertos. Esse é a minha foto para a prova. Mesmo desenho, colocar essa questão do simulado, que vai ter o simulado. E amanhã vai ser só a parte da revisão dos casos clínicos. Eles oito. Foco em anatomia, foco na anatomia, nada mais. Então, bora lá. Essa parte aqui eu vou ter que passar. Som do coração do BLC. Dentro do coração, como todos já sabem, tem 2 tipos de circulação. Sistêmica do corpo, pulmonar, até para a oxigenação do sangue, para os pulmões. Uma coisa que é interessante saber é que então, o coração direito é todo sangue venoso. Depois, ele vai passar ato direito, tricúspide, ventrículo direito, aqui, pulmonar, artérias pulmonares. Tem uma artéria pulmonar para cada pulmão, 2 vezes pulmonares. O sangue vai ser oxigenado nos pulmões. Nos pulmões, pelas artérias pulmonares, o sangue vai desoxigenado e volta oxigenado pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo, tricúspide, o mitral, ventrículo esquerdo, semilunares, aorta, corpo. Uma coisa importante é que é o seguinte: no pulmão, podem reparar que está sempre indo sangue desoxigenado para o pulmão e voltando sempre sangue oxigenado. Só que o pulmão é um tecido também. Ele precisa de sangue que seja oxigenado. Nisso entra as artérias brônquicas, que são ramos da aorta, que vão levar sangue oxigenado por parte dos brônquios, tecido pulmonar e pleura. Artérias brônquicas. Depois tem as veias brônquicas, que também trazem sangue desoxigenado, trazem sangue desoxigenado que vai parar no sistema ásico e acaba de todo jeito, vem a cava superior, volta para o coração, volta para as artérias pulmonares, é oxigenado. Tranquilo? Tudo que tiverem de dúvidas vão falando, tá? Vou explicar essas 3 partes de uma vez só. A localização, as partes e as faces. Quanto à localização, o coração vai ficar no mediastino médio, isso que ele está localizado. O mediastino médio é assim. O mediastino é o espaço que é formado pelos ossos, ó. É o espaço da caixa torácica. Ele é dividido em mediastino superior e inferior. O mediastino inferior vai ser dividido em 3 partes. Parte anterior, na frente do coração, parte média, que é onde fica o coração, e parte posterior. O coração então está no mediastino médio, faz parte do mediastino inferior. Essa é a posição anatômica do coração. Ápice e base. Tranquilo. O coração tem formato de uma pirâmide, a base, ponto mais alargado, e o ápice vai ser a ponta do coração. Aqui também tem uma posição com relação às vértebras, ó. A base vai ficar da 16 vértebra torácica, 16ª, até desculpa, a 6ª vértebra torácica, até a 9ª vértebra torácica. Pode ficar a base do coração. E o ápice do coração fica próximo ao final, com o término do processo tifoide externo. O ápice. As faces do coração. O coração tem 4 faces, são os 4. Se fossem lados dele, tem 2 faces pulmonares, que ficam em contato com o pulmão,
humano, que é a base, forma o limite superior do coração, e a face diafragmática, que é onde o coração vai ficar em cima do diafragma. Então, o diafragma, os dois pulmões e a base. E na porção anterior, vai ter aqui a face externo-costal, que é atrás externo, que é contato com o coração também. Isso é importante porque, lembra que tem dois pericárdios, o pericárdio fibroso e o seroso. A função de cada um. O fibroso vai ter a função de sustentar e manter o coração dentro da caixa torácica. Ele vai ficar preso por dois ligamentos. Tem dois ligamentos que prendem o coração no lugar, que é o ligamento pericárdio frênico, prende o coração no diafragma, e o ligamento externo pericárdio, que conecta o coração ao externo. Essa é a função do pericárdio fibroso. E a função do pericárdio seroso é o seguinte. Lembrar que assim, ó, pericárdio fibroso e depois o seroso. Lembrar que o seroso, diferente do fibroso, é composto por duas lâminas. Vai ser assim. O metótrons é a lâmina parenal e a lâmina visceral. E aqui está a questão de pegadinha. Líquido, que o líquido diminui o atrito do coração. Não fica no meio do pericárdio fibroso do seroso. Não fica ali. Líquido fica dentro do pericárdio seroso. Fica ali no pericárdio. Isso já explica a parte do pericárdio também. As margens do coração. O coração vai ter 4 margens: superior, direita, esquerda e inferior. A margem superior vai ser formada pelos dois lados, ato direito e ato esquerdo. A margem direita do coração vai ser formada pelo ato direito e parte do ventrículo direito, que é essa parte aqui, ó. E a margem inferior, a que fica em contato com o diafragma, vai ser somente o ventrículo direito. Não envolve ato, nem dos atos, nem o ventrículo esquerdo. Margem inferior que tem contato com o diafragma é só o ventrículo direito. A margem esquerda vai ser ato e ventrículo esquerdo. Ok? Bem, o pericárdio já está explicado. E os seios do pericárdio. Lembrando que o pericárdio vai fazer voltas, porque no coração tem vários vasos e tudo mais. Ele faz várias voltas, tipo, o contorno sobre os vasos. Isso que eu quero dizer. E essas voltas ganham o nome de seios. Tem dois seios: seio transverso do pericárdio e seio oblíquo do pericárdio. O seio transverso do pericárdio vai ser o que está sendo aqui nessa manobra. Eu vou abrir 3 dedos. Esse pericárdio que você sabe aqui é qual? Tirei só o pericárdio, que é a face inferior do coração. Vou subir para a orelha de cima. Então, aqui, ó, o orelha de cima. Aqui está a porção do lado esquerdo. Aqui está o lado direito. Essa aqui é a veia cava superior. Aqui está sendo pulmonar e aqui está sendo a aorta. Entre a aorta e o pulmonar tem essa dobra aqui, ó.
essa bola, somente essa parte aqui. Isso aqui, ó, eu sei o transverso do pericárdio. E o seio oblíquo do pericárdio vai ser todas as outras bolas e falar sobre as veias pulmonares e os outros vasos. Esse é o seio oblíquo do pericárdio. Seio transverso, eu só sobre essa bola. Aqui, ó, esse procedimento aqui, de colocar o dedo entre o tronco e o arco da aorta, é um procedimento para se pinçar esses vasos, uma cirurgia, por exemplo, de transplante cardíaco. E bem quando a pessoa coloca o dedo aqui por cima, ela está colocando o dedo bem em cima do seio transverso do pericárdio. Consegue entender? Bem em cima da ponte que tem de pericárdio aqui, ó, que é o seio transverso. E esses outros aqui, ó, sobre as veias, vai ser o seio oblíquo. Ok? As camadas do coração entre o dedo, cardio e epicárdio. Isso dá mais interno, mais externo. O cardio mais externo, o miocárdio, camada muscular. E o epicárdio vai ser a camada mais externa, que é a mesma coisa que o coração. Mesma coisa que a lâmina visceral, o pericárdio e o seroso. Esse que eu já comentei, o esqueleto fibroso do coração para sustentar as válvulas e impedir que o elétrico ele saia do controle, por exemplo, porque isso aqui é formado de polares e é muito bom aí para medir a transmissão da carga. Vou explicar depois qual que é o sentido aí do impulso elétrico. Os sulcos, essa parte é importante. Pode ser cobrada uma coisa nesse sentido. Os sulcos é meio idêntico nos nomes. Tem o sulco no meio dos átomos. Sulco interatrial. Sulco no meio dos átomos, interatrial. Tem o sulco no meio dos ventrículos. Sulco interventricular. E tem um sulco que é diferente. Fica entre os átrios e os ventrículos, que é o sulco coronário. E tem a cruz do coração. A cruz do coração é uma formação que ela pode cobrar, por exemplo, assim, quais sulcos formam a cruz do coração? Essa seria uma questão boa. E eu vou ter uma imagem melhor que eu estou mostrando. A cruz do coração vai ser uma formação meio que imaginária que fica na porção posterior do coração. É só posterior, não tem anterior. E vai ser um encontro do sulco interatrial com o interventricular e o coronário. Tem de ambos os lados. Faz um círculo, por exemplo. O sulco interatrial faz um círculo inteiro, anterior e posterior. Interventricular tem anterior e posterior. E também coronário. Mas a cruz fica só na parte posterior, tá? Então fica na parte anterior. Esse sulco aqui, ó, é o sulco interventricular, porque ele divide os ventrículos anterior. E o nome do ramo da coronária que passa aqui é a coronária interventricular anterior. Entende? Tá. Aqui de algumas estruturas internas que é importante saber. Do átrio direito, em geral, a parte posterior do átrio é lisa. A parte anterior vai ser os pectíneos. Os pectíneos tem somente nos átrios. E eles aumentam a força da contração cardíaca, os pectíneos. Nos átrios e aqui também em cima, na aurícula. É uma projeção do átrio para aumentar a força também dos pectíneos. Os músculos pectíneos são nos átrios. Nos ventrículos, vai ter um outro tipo de músculo, que é as trabéculas carnes. De tudo isso aqui, o
tem que lembrar que então, no ato direito vai entrar veia cava superior, a inferior e o seio coronário. Entre o ato e o ventrículo direito, cúspide. E uma formação última que é importante do ato direito é a fossa oval. No período embrionário, no feto e fetal, aqui se tem o forame oval, que é um buraco, forame mesmo, que comunica o ato direito com o esquerdo. Isso serve para quê? Porque o feto ele não tem ciclo pulmonar, não vai passar por pulmão, respiração, o sangue vai direto do lado direito ao lado esquerdo. Por isso que existe o forame oval. E quando a pessoa nasce, na primeira vez que ela respira, esse forame se fecha e vira fossa oval, que é o que se tem. Forame oval em adulto, por exemplo, não seria normal, de jeito nenhum. Só a fossa. E todos têm. É um resquício do forame. O ventrículo direito vai ser o seguinte: trabéculas carnes, apenas dois ventrículos. E para as válvulas tricúspides e bicúspides, vão ter as cordas tendíneas, que sustentam essas válvulas e impedem que elas tenham colapso, ou voltem, ou dê algum problema. E sustentando as cordas tendíneas, tem os músculos papulares. Cada músculo papular sustenta um grupo de cordas tendíneas. Como a válvula de tricúspide são três coletos, vão ser três músculos papulares do lado direito. E do lado esquerdo é bicúspide, vai ser dois músculos papulares apenas. Okay? Uma diferença que tem entre o direito e o esquerdo é a trabécula, que conduz o impulso, junto à condução do impulso elétrico. O ato esquerdo vai ser quase a mesma coisa do direito, muda que aqui entra as veias pulmonares, que é completamente liso, com músculos pectíneos, quase completamente liso, né? Porque os músculos pectíneos ainda podem entrar no ato, mas estão principalmente aqui na aurícula esquerda, do lado esquerdo. E o ventrículo esquerdo aqui, então, com dois músculos papulares e a camada do miocárdio maior, ventrículo esquerdo. Vai exigir mais força de compressão para mandar o sangue para a circulação sistêmica. Então, quase que essa parte aqui, tá? Porque eu acredito que ela não vai cobrar tanto de anatomia cardíaca. Se ela for cobrar, vai ser mais na parte das coronárias. Que vai ser já o próximo slide. E no esquema, a circulação de sangue foi concisa e passa, passando por todas as válvulas. Das secundárias, lembrar que não tem cordas tendíneas secundárias. Vai ter três ciclos importantes: lúpula, nódulo e os seios. A lúpula é essa porção mais grossa. O nódulo vai ser essas bolinhas aqui. Lembra o nódulo mesmo. Nódulo. E o seio é os espaços. E com o retorno do sangue, vai ter aqui as coronárias formando aqui. Aqui o funcionamento cardiástico das válvulas atriculares abertas e circulares fechadas. Com o lado que seria o lado direito e com o lado seria o lado esquerdo. Aqui é bom. Esse aqui é o lado esquerdo. Esquerdo, o lado esquerdo. Esse lado esquerdo e esse lado direito. Algumas formas de lembrar que é o lado direito e o lado esquerdo. O tronco pulmonar fica sempre na porção anterior. Então, o tronco pulmonar sempre anterior. O lado direito e o esquerdo. Aqui é a aorta. Outra forma. Mitral, tricúspide. Tricúspide é o lado direito. E uma terceira forma.
Aqui, ó, a coronária direita tem duas divisões. Esse aqui principal. É, a coronária esquerda. A coronária esquerda tem duas divisões. Esse primeiro ramo aqui descendo para a parte anterior, como é que se chama? Interventricular anterior e a circunflexa. E essa aqui é a coronária direita, é só uma só. E elas têm as significações. Eu vou voltar nas coronárias depois, tá? A condução do impulso elétrico. Aqui é bem tranquilo, são 4 passos. Primeiro, vai ser no nó sinoatrial, que começa a condução do impulso. Depois, átrio ventricular. Lembrar que o átrio ventricular é mais embaixo, porque ele está entre os átrios e os ventrículos. Por isso eu tenho esse nome. Depois é o feixe de Higgs. E por último, as fibras de Purkinje, que ficam nos ventrículos. É só isso de condução. Um diferencial é que no ventrículo direito tem a trabeca, que facilita a condução até a parede. Então, em geografia coronária, essa parte de equação foi amanhã, em alguns casos aqui, essa parte. A parte de anatomia cardíaca é isso. Focar das coronárias agora e a parte das coronárias circulares. Tranquilo até aqui? Não. As coronárias. As coronárias, as funções originárias, pensaram como primeiros ramos da aorta ascendente. Elas vão se formar bem aqui, ó, quando o sangue passa do ventrículo esquerdo para a aorta, e elas se formam nesse retorno do sangue. No seio da válvula aórtica elas se formam. O sangue vai retornar, aqui é o ventrículo esquerdo, a aorta. O sangue retorna e forma as coronárias, direita e esquerda. Tá. Então, o que é importante lembrar é que todos os ramos do lado direito, ó, o lado direito é só uma artéria, que é a artéria coronária direita, e todos os ramos vão sair dela, sem exceções, saem diretamente dela. E do lado esquerdo, a artéria coronária esquerda, vai ter uma diferenciação em a interventricular anterior e a circunflexa. Aqui está os ramos bem organizados. Da coronária direita, organizei em ramos que são o ventrículo da função anterior, da parte posterior do ventrículo, e ramos tropizados. Da parte anterior do ventrículo, o primeiro aqui vai ser o ramo cone atrial, que vai passar aqui bem na frente do pulmonar da aorta. Depois, vai ser os ventriculares anteriores direitos, que são esses dois ramos aqui. Então, ramo do cone atrial, ventriculares anteriores direitos. E aqui, o lado direito vai ser marginal direito. Esses três ramos são os que são anteriores do ventrículo direito. Cone atrial, ventriculares anteriores e marginal direito.
Depois segue para os ramos posteriores aqui do ventrículo direito, que vai ser uma continuação da artéria coronária direita. Ela vai se dividir em ramo interventricular posterior, bem grande no meio dos dois ventrículos. Vou mostrar todos esses ramos depois do 3D também. E desse ramo interventricular posterior vai sair ramos menores, que são os interventriculares septais. A continuação final, aqui, a última perna, da coronária direita, vai ser esse aqui, ramo posterolateral direito. Conseguiram anotar tudo? Ou eu errei? Aumenta a força. Então, aqui, saindo da horta. Vou tirar o ponto pulmonar aqui. Sai a artéria coronária direita e a coronária esquerda. Ok? Como é que vai ser o nome desse primeiro ramo? Do córneo lateral. Depois aqui, ó. Esse segundo ramo que vai ser o ventricular anterior direito. E aqui do lado direito, final, vai ser o ramo marginal direito. Esses três ramos são os anteriores, por revisão. Ramo do córneo lateral, ventricular anterior direito, ramo marginal direito. Depois, nós seguimos aqui para ramos que são posteriores. Vai ser o ramo interventricular posterior, fica no meio dos dois ventrículos posteriormente. Os menores que são aqui são os ramos interventriculares septais. E essa ponta final aqui, que é a coronária direita, é o ramo posterolateral. Lembra que o ramo interventricular posterior ele pode ser eliminado tanto da coronária direita quanto da esquerda. Na maioria das pessoas, do lado direito, 33% das pessoas do lado esquerdo. A coronária esquerda e a interventricular posterior. Isso é importante, porque na peça para lá da anatomia está trocado. O ramo interventricular posterior está sendo da esquerda, da direita. E agora vamos ver a esquerda. A coronária esquerda vai se continuar da ordem também. E vai se dividir em dois ramos principais, que é o ramo interventricular anterior e circunflexo. Aqui eu separei os ramos que saem de cada um. Do interventricular anterior, os ramos laterais. São esse aqui é um lateral, esse aqui é um lateral. São esses ramos maiores que estão saindo da interventricular anterior. E na posterior, vai ter esses ramos aqui, ó. Ramos interventriculares
semitais. São os menores. Tem só. Aquele pode preparar logo, né? Espera. Esses três para interventor anterior. Vou mostrar lá agora os três. Então, ó, aqui para a vista anterior. Coronária esquerda. Da coronária, vou tirar o lado esquerdo aqui. A coronária esquerda vai dividir interventor anterior e circunflexo. A interventor anterior vai dar a epsilon aqui, que é o próprio controle material. Tem uma do lado direito e uma do lado esquerdo. E vai dar conseguindo na interventor anterior, ou ele tinha ramos laterais. Esse aqui é um ramo lateral, esse aqui é um ramo lateral, esse é um ramo lateral. Sendo os interventuais cerebrais, que são outros ramos dela, esses menores, esses bem pequenos. Esse aqui, tá bem pequeno, vocês são bem pequenos, olha. Eu uma ideia. Esses são os bem menores. Bem pequenos. E ramos laterais. O direito do anterior, a interventor posterior vai dar origem a ramos laterais. Esse ramo lateral também é ramo lateral, igual tinha na interventor anterior. Da circunflexa também vai ter a marginal esquerda. Lembra que a marginal direita é da coronária direita. Aqui tem a marginal esquerda do ramo circunflexo. Ele vai seguir aqui nessa porção final como ramo ventricular esquerdo posterior, que é a porção final. Desse sair os ramos aqui, póstero lateral esquerdo, são os ramos menores. Isso termina as artérias coronárias. Alguma dúvida? Alguma coisa? Querem ver de novo? Algum tipo? Beleza, seguindo então. Aqui eu documentei da variação. Perpendicular posterior pode vir tanto na coronária direita, esquerda, na maioria das pessoas do lado direito. Às vezes, 75% da drenagem do coração vai para o seio coronário. Enquanto que 25% da drenagem do coração vai para as veias anteriores do ventrículo direito e veias cardíacas mínimas, que caem direto no lado direito. Não tem outra veia que elas passam, elas caem direto no lado direito. Para decorar esse tanto de veias aqui não é tão difícil. Ó. Tem que saber as duas principais. A continuação aqui, ó, da veia do seio coronário vai ser a veia cardíaca magna. Dá para lembrar? A veia cardíaca magna, ela vai vir aqui e vai se tornar depois a veia interventricular anterior. Vou mostrar tudo para entender depois. E do lado esquerdo, do lado direito, vai ter a veia cardíaca parva. Então, veia cardíaca parva, veia cardíaca magna. Depois tem uma veia aqui do lado, que é a veia oblíqua do lado. Tem uma do lado direito, do lado esquerdo, veia oblíqua do lado. E três que são posteriores aqui, que é a veia interventricular posterior, a veia ventricular esquerda posterior e a veia marginal esquerda. Calma. Então, duas maiores, cardíaca magna, parva, veia oblíqua, três posteriores, interventricular posterior, ventricular esquerda posterior e a
marginal esquerdo. Ó, seguinte, das vezes. Sem coronário. Essa veia aqui vai ser a pergunta par, faz uma volta. Depois, do outro lado, que é a partícula magna, esse trecho é a partícula magna. E essa aqui na frente, ó, é a veia ventricular anterior. Está do lado do ramo interventricular anterior. É a coronária esquerda. E atrás vai ter três veias. A veia interventricular posterior, a veia ventricular esquerda posterior, e deveria ter mais uma veia, que é a veia marginal esquerda. E um ramo do lado, que é a veia oblíqua do lado. Aqui é que eu vou partir. Agora falando da vascularização do tórax. Eu trouxe essa variação aqui, que é uma variação anatômica, que pode ser importante, porque estava nos slides anteriores, que é a variação retroesofágica. Normalmente, a subclavícula direita, ela se origina da onde? Subclavícula direita. Tronco braquiocefálico. Tronco braquiocefálico vai se dividir em subclavícula direita e a carótida direita. E essa é uma variação que a subclavícula direita se origina do lado esquerdo, que não é comum. E como ela está do lado esquerdo, ela precisa do lado direito. Ela faz uma volta por trás do esôfago. E isso é bem perigoso, tanto por pressão, até com o movimento do esôfago, peristaltismo e tudo mais, e pode acabar tendo prejuízos aí para essa pessoa, essa variação retroesofágica, que é com a subclavícula direita, sendo do lado esquerdo e passando por trás do esôfago. Para a vascularização torácica, são essas três artérias. A artéria torácica interna. O tronco tiro cervical não, é mais o tronco cervical. E aqui está a origem deles, ó. Tronco braquiocefálico, torácica interna. E aqui o tronco cervical, que também vai dar origem para a vascularização torácica. O tronco cervical, a importância vai ser isso aqui, ó. Artéria intercostal suprema. A intercostal suprema vai ligar primeira e segunda costela posteriormente. E a ligação das outras, aqui. Ligação posterior do tórax é bem simples. Artéria torácica suprema, primeira e segunda costela. Tudo o resto é aorta. Acabou. E tem que lembrar que as artérias intercostais são os ramos que saem. Saem dois ramos dentro da costela suprema e os outros saem da aorta. Eles se comunicam também entre as intercostais posteriores e as anteriores. É uma comunicação, eles formam um arco no tórax. Então, vascularização da parede torácica posterior, dois primeiros, intercostal suprema, que vem do tronco cervical, todo o resto da aorta. Acabou. Agora eu vou falar da parte anterior. A parte anterior vai ser pela torácica interna. E só. Então, a parte posterior vai ser intercostal suprema, aorta. Anterior, torácica interna. Torácica interna vinha lá da subclavícula. E vai ser o seguinte: a torácica interna, no finalzinho dela, ela se divide em músculo freio e epigástrica superior.
A torácica interna, por si mesma, vai vascularizar os 6 primeiros espaços. A musculofrênica vai vascularizar os 6 últimos. E o diafragma. E a epigástrica vasculariza o músculo reto do abdômen. É importante saber porque é abdômen. Eles são tórax. Então, tem que saber que a torácica interna, 6 primeiros. E a musculofrênica finaliza, 6 últimos e diafragma. Isso é vascularização tórax. Tá bom. Aqui está muito simplificado, para vocês saber mesmo os slides. Eu te falei, as artérias intercostais elas não estão mostram, elas formam um arco. Vascularização da mama. Como não vai ter linfático da mama, não vem de vascularização. A vascularização da mama vai ser tanto vai ser somatório da vascularização da parede torácica anterior. Sempre que a mama vai ter torácica interna vascularizar os 6 primeiros espaços, que é o que fica a mama. Então, para a vascularização da mama, tem contribuição na torácica interna. Da torácica interna, saem aqui ramos menores, são ramos anteriores, que perfuram a musculatura. São os ramos perfurantes, que vão em direção à mama. E deles saem os belos ramos aqui mamários mediais, que é para a vascularização da mama medialmente. Então, vascularização medial da mama, torácica interna, ramos perfurantes, mamários mediais. Fechou? Essa é a vascularização medial da mama. A vascularização lateral da mama vai ser o seguinte: a artéria axilar, da artéria axilar sai a artéria torácica lateral e o tronco tóraco e a artéria tóraco-acromial. A torácica lateral vai passar por aqui e do tronco da artéria tóraco-acromial sai o tronco peitoral, que vai para a mama também. Essa é a vascularização lateral. E aí isso acaba. Vascularização medial, lateral. Ok? Esse aqui da horta é porque pode ter uma comunicação que a horta pode ajudar. Porque como boa parte do fluxo sai da horta, do sangue, e as artérias intercostais, elas se anastomosam a parte posterior para anterior, a horta pode contribuir para a vascularização também. Principalmente nesses espaços aqui iniciais da mão. Então, vascularização medial, torácica interna, ramos perfurantes mamários mediais. Lateral, artéria axilar, por duas artérias, torácica lateral e artéria tóraco-acromial, onde sai o ramo peitoral para a mão. A aorta pode contribuir para a vascularização também. A drenagem venosa das mãos. Drenagem medial, torácica interna. Drenagem lateral vai ser para a mão sanguínea da veia axilar. Ok? Aqui está o resumo da vascularização. Aqui dá para ver bem, ó, da vascularização da mama, ó. Aqui está a torácica interna. E aqui está saindo os ramos perfurantes e mamários mediais, para vascularização medial. Aqui está a axilar. Essa aqui, ó, é a torácica lateral, que vem aqui. E essa aqui em cima é a artéria tóraco-acromial, ramo peitoral e mama. No slide está foi melhor. Então, vascularização medial e a lateral. Lembrar que a aorta pode contribuir um pouco com o fluxo de sangue para a mama também. E aqui tem vascularização dos músculos, já de bela. Vascularização de músculos, principalmente do dorso, não cai, tá? Vascularização, irrigação ou drenagem dos músculos do dorso. A drenagem vai ser quase a mesma coisa,
Só que aqui vai ser por veias intercostais que caminham em direção ao sistema áseo. Da 4 a 11 vai direto para o sistema áseo. A primeira vai para a veia braquiocefálica direto. Então, ó, a primeira veia intercostal já vai direto para a veia braquiocefálica. A segunda e a terceira vai para a veia intercostal superior. Lembra que a artéria intercostal superior, a artéria intercostal suprema, ia para essas duas primeiras. Agora aqui vai ser o contrário, você vai ver veia intercostal superior e daí a veia intercostal superior entra no sistema áseo. Primeiro, veia braquiocefálica. Segundo e terceiro, veia intercostal superior, ásico, veia cabo superior. Essa é a ordem. Da 4 a 11 vai ser sistema ásico, veia cabo superior. Essa é a ordem. Aqui só para falar, ó, o sistema ásico, o que ele é? Do lado direito tem uma veia que se chama ásico, que faz toda essa comunicação das intercostais para levar para a veia cabo superior. E do lado, esse aqui do lado direito, do lado esquerdo, vai ter a veia hemiásica, que vai levar até a braquiocefálica. Esse é o sistema ásico que eu falava das veias intercostais. Esse slide é importante. Tem dreno de tórax e abdução de tórax. Ganhou esse nome. Toracostomia e toracosternese. Esse aqui no caso que ela fez, ela cobrou. Vai cobrar de novo. A inserção e quais são as costelas. Para dreno de tórax, é da quarto e sexto espaço intercostal. Porque dentro de tórax já se espera que tenha maior volume. Um catéter de maior calibre que é colocado no tórax também. Retirada de líquido, hemotórax, por exemplo, sangue, lesões e tudo mais. Retirada de secreção também. E bem importante aqui, ó. O local onde se coloca o dreno, tanto o dreno quanto a punção, pode ser o mesmo. Vai ser no espaço intercostal, abaixo de uma costela, na borda superior da costela abaixo. Aqui, ó. Na borda superior da costela abaixo. Então, pega essa costela abaixo, na borda superior. Peraí. Se fosse, por exemplo, nesse espaço aqui, seria na borda superior da costela abaixo. Seria mais ou menos aqui. Isso para não atingir os vasos, ó. A veia, a intercostal, a artéria intercostal e o nervo intercostal. E lembrar que o quarto, a sexto espaço intercostal para dreno de tórax. Decore esse nome aí, pode conhecer. Toracostomia. Esse aqui eu tenho quase certeza aqui na prova. Toracostomia e toracosternese. O que, mano? Esse aqui. E aqui também. Decora tudo aqui, na verdade. Toracostomia, tem que saber o que é o termo. Toracostomia é dentro de tórax, o espaço que se coloca e a posição, que é na borda superior da costela abaixo. Tá muito frio aí, pessoal? Tá. Eu vou ficar muito quente, eu olho. E aqui o outro, ó. Toracocentese. Toracostomia, quarta, sexta costela. Toracocentese, sétima, nona. Toracocentese é a mesma coisa, quase. Punção do tórax, é feito com uma agulha. Lá no dreno de tórax, você colocar o dreno mesmo. E o espaço mesmo. Borda superior da costela abaixo, da costela inferior. Quarto a sexto, dreno. Sétimo a nono, a toracocentese. Esse aqui é o último slide, na verdade. Aqui já acabou a parte 2. Dessa parte da aula, o mais importante
é saber ali das coronárias mesmo, um pouco da vascularização da mama e do tórax, e isso aqui é muito importante, tórax e toracostomia. Vou colocar no simulado isso aqui. Uma questão de cada. Posso tirar esse slide? Dorso. Aparentemente, costelas e ossos também não vão cair. Que ela falou lá. Vocês chegaram a dar uma olhada? Não ia mandar. Ela mandou material. Linfático e a parte de ossos não iria cair nada. Então, essa parte eu vou pular, ok? Os músculos do dorso. Você tem que saber os músculos do dorso. Onde ficam, porque é importante tanto para a teórica e para a prática. E, em geral, ali a função deles. A inervação de alguns. A inervação deles é importante também, já é explicado. E inserção e origem pode cair dos músculos da respiração. No dorso, tem três músculos que atuam na respiração. Alguém sabe quais são? Três músculos do dorso atuam na respiração. Quais são eles? Existem três. Ó, dos músculos do dorso vai ser os serráteis posteriores, tem o posterior superior, eleva as costelas na inspiração. O serráteis. Não. O levantador de escápula só leva a escápula. Não tem função com as costelas. Só o serrátil posterior superior, o serrátil que eleva as costelas, o serrátil posterior inferior, abaixo das costelas. Expressão. E o levantador das costelas, que eleva as costelas também. Eles têm que saber a origem de inserção. A origem de inserção não é fácil, tá? E a inervação dos músculos é bem simples. Vou explicar eles depois. Ó, a inervação vai ser o trapézio, o latíssimo dorso, o levantador da escápula e os lomboides têm nervos próprios. O resto, a inervação é o seguinte: nervos espinais. Essa é a inervação. Acabou. A inervação do trapézio vai ser pelo acessório, nervo acessório. Nervação do latíssimo dorso, nervo tórico dorsal. E o levantador da escápula e os lomboides é o nervo dorsal da escápula. Então, vou começar falando dos músculos. Aqui está dividido por camadas, dos superficiais para os profundos. Os superficiais vão ser esses quatro, que é o trapézio, o latíssimo dorso, o dorso escápula e os lomboides. Ó, o trapézio. O que tem que saber do trapézio é isso aqui. Ele tem três partes. Isso aqui é bem pegadinho. Ele tem uma parte que é a descendente. Essa parte não é ascendente, é descendente. Descendente, a transversa e a ascendente. É muito fácil trocar a descendente com a ascendente. Lembrar que a descendente, ó, vai ter a função aqui de elevação de ombros e da escápula. A transversa vai ter a função de retração, que é esse movimento aqui, de puxar a escápula para trás. E a ascendente vai ter a função de depressão, de empurrar para baixo, do ombro e da escápula. Ok? Então, quem eleva a escápula não é a parte ascendente, é a parte descendente, é trocado. Cuidado com isso. Inervação geral vai ser acessória. O latíssimo dorso também é importante, esse aqui, ó. Esse é um músculo que puxa você na escada. Quando você está subindo uma escada de mão, por exemplo, é o latíssimo dorso. E ele vai ser pelo tóraco dorsal. O músculo levantador da escápula e os rhomboides vai ser pelo nervo dorsal da escápula. O levantador da escápula, não precisa explicar o que ele faz.
levanta esse cabo. Os romboides fazem retração. Ó, tem maior e menor. O maior é literalmente maior e o menor é menor. Romboide maior, romboide menor. Esse aqui é o levantador da escápula e os outros nós vamos ver. Aqui está o trapézio e aqui o latispundor. Dá uma até intermediária agora, que é os cerrados. Cerrado posterior e cerrado inferior. Os cerrados têm que saber a origem e inserção. Essa é a parte mais difícil. A origem, processos espinhosos de C7 a T3. E a inserção vai ser na borda superior da segunda costela. Esse aqui é difícil. Tem que decorar. Tem que decorar para 3 músculos. O levantador de costelas de inserção é bem simples. A inserção origem. Só do cerrados que é mais difícil. Ok? E a inervação agora de todos os outros músculos, só tem que lembrar os da camada superficial, que é diferente, por nervos. Aqui vai ser todos eles nervos espinais. Espinais e intercostais. Ok? Não vai ter um nervo específico para o músculo. Aqui do cerrado posterior vai ser origem dos processos espinhosos GT11 a L3 e inserção é na borda inferior das 4 últimas costelas. Vou ligar o ar. Para manter importante. E a função dele vai ser abaixar as últimas costelas. Ó. Esse aqui é o ciático posterior inferior e o ciático posterior superior. Esse levanta e esse abaixa as costelas. Depois, aqui na camada mais profunda, vai ser os esplênicos. Tem dois, esplênico da cabeça e do pescoço. Eles são responsáveis aqui por rotação, inclinação da cabeça. Rotação é para o mesmo sentido, é o ombro lateral, vou dar para o mesmo sentido do músculo. E vai ter os músculos, que são os eretores da espinha, que são três. É o ilho costal, o longuíssimo e o espinal. Esses três são os músculos eretores da espinha, que são responsáveis por manter a postura. E inclinação para o mesmo lado da coluna. Ok? Então, esse é um grupo bem importante. O eretores da espinha, formado por três músculos: ilho costal, longuíssimo e espinal. Aqui os três: o costal, longuíssimo e o espinal. Existem aí os semi-espinais, são esses músculos aqui, ó. Semi-espinais. Inclinação, rotação do pescoço e extensão. Os multífidos. Os multífidos são vertebral, dor lombar. Dor lombar, principalmente aí por muita atividade física, algum tipo. Idosos. Dor lombar vai ser multífidos. Se cair qualquer coisa de dor lombar é multífidos. Ele faz a estabilização e a extensão da coluna vertebral. Principalmente dor lombar crônica. Ele é mais afetado. Os rotadores. Os rotadores torácicos e outras partes, eles são importantes porque ele é o único músculo, ele é o único que a rotação é no sentido contrário. Ele é o único músculo que faz rotação no sentido contrário. Então, se você acionar, por exemplo, os rotadores do lado direito, vai para o lado esquerdo.
Isso acontece para onde ele está inserido. Os rotadores, por exemplo, torácicos, do lado direito, quando nós vamos puxar para o lado esquerdo, vai virar para o lado esquerdo. Essa é a função dos rotadores. Ele é o único que é para o lado contrário, tá? Não vou confundir. Tudo o resto é para o mesmo lado. Está rodando para o mesmo lado. O levantamento das costelas. Ele vai ter a função de levantar as costelas. Ele começa com inserção do processo transverso e, então, processo transverso de uma costela até a borda superior da outra. Processo transverso da sétima vértebra cervical à 11ª torácica. E face externa da primeira e 12ª costela. O que isso significa? Está vendo que a sétima vértebra torácica, a sétima vértebra cervical, ela é a última cervical. Então, ele começa em cima e a inserção já vai para a próxima vértebra. T1, que é a próxima. E ele vai seguindo assim. É sempre a origem, a inserção de cima, a origem, vai ser superior na costela de baixo, superior na costela de baixo, superior na costela de baixo, ó, superior na costela de baixo. Sempre na borda superior da costela de baixo. De um processo transverso até a borda superior da costela de baixo. Ok? Tá acabando os costadores, tá? Tá. Os interespinais ou interespinosos são esses aqui que ficam bem no meio das vértebras, aqui, ó. Esses são os interespinais, entre as vértebras. Extensão e rotação do plano vertebral, rotação para o mesmo lado. O único que vai fazer para o lado contrário, os rotadores. É o quê? Que mais? E veio. Esse aqui é aula 2. E o intertransversário, que começa lá, passando pelos parâmetros transversários das vértebras cervicais, termina passando aqui do ladinho das torácicas lombares. Esse é o último, tá? Esse é o último. Ó, aqui tem um resumo dos músculos por camadas. Para estudar. Os que são extrínsecos e intrínsecos do dorso. Esse resumo eu fiz aí, deu muito trabalho. A penúltima parte aqui, que é a inervação do tórax e dorso. Esse aqui é bem curtinho. São uns sete slides que tem, só para comentar a inervação. Tá. Aqui vai fazer inervação da parte torácica, são os nervos espinais, ou outro craniano, mas em geral os espinais. Tem vários nervos. Eles são mistos, parte sensitiva e parte motora. Nervo frênico é um deles, da inervação é importante também. Ele vai ter origem em raízes que inervam a porção, que é porção superior, porção relacionada ao ombro. Por isso que quando você tem uma lesão ou uma dor de origem pericárdio, por exemplo, tem a dor de ferida, que chama, que pode ter dor no ombro, por exemplo, também. O nervo frênico é importante que ele vai inervar o pericárdio, sensitivo e o diafragma de forma motora. O soluço pode ser uma imitação do nervo frênico, porque o frênico inerva o diafragma. E o processo do soluço é um espasmo do músculo, a contração involuntária do músculo. Tanto que para separar o soluço tem aquelas formas lá de não respirar, tomar 5 gotas de água e tudo mais. E tudo isso está relacionado a ficar sem respirar. Porque quando você fica sem respirar
Bom tempo, o diafragma meio que ele reseta e volta ao normal. É por isso que para os pulsos. Só para dar mais uma curiosidade aqui, em relação ao nervo frênico. Os nervos da parede torácica são os nervos intercostais. Eles vão se dividir em duas partes, ó, o intercostal anterior, que é o ramo anterior, e o ramo posterior, que vai para a região do dorso. Então, a inervação de todos aqueles músculos que a gente viu, normalmente era por ramo posterior dos nervos espinais, a inervação desses músculos do dorso, e o ramo anterior que faz a inervação aqui visceral, inervação da parede, sensibilidade, e dos músculos aqui também da parte anterior do tórax e abdômen. São nervos ó, de T1 a T11 intercostais, T12 é o subcostal. Nervos tórquico-abdominais intercostais. Ó. Então, os nervos intercostais é de T1 a T11. Só que os nervos de T7 a T11 são os intercostais ainda, tá? Só que eles podem ser chamados, é só outro nome, não muda nada, é o mesmo nervo, de tóraco-abdominais. Então, T1 a T11 intercostais. De T7 a T11, eles podem ser chamados de tóraco-abdominais. É o mesmo nervo, tá? Só mudou é o nome, só diferente que pode ser chamado. T1 a T11 intercostais, T7 a T11 tóraco-abdominais. E T12 é o subcostal. No vídeo já viu, ó. Nervo dorsal da escápula, nervado do dorso, rhomboides, elevador da escápula, frênico, vai nervar o diafragma e o pericárdio sensitivo. O torácico longo e nervo ciático anterior, esse aqui é mais passado, na verdade, que é o da lesão lá da escápula lata. E o que faltou aqui, o nervo dorsal da escápula, que vai ser qual vai ser o supremo, os rhomboides e o levantador. Faltou foi o trapézio, o tóraco dorsal. Tóraco dorsal, que nervo latíssimo do dorso. Cuidado para não confundir, tá? Tóraco dorsal latíssimo do dorso, torácico longo é outro, é o rádio anterior, que é o da escápula lá. Aqui para inervação peitoral, acho meio difícil cobrar isso, foi com meses passados, na verdade. Aqui do tóraco dorsal, latíssimo do dorso. E só para terminar, esse nervo aqui também, ó, que é o intercosto braquial, que é uma contribuição que faz para a inervação medial do braço. Só estou comentando disso, porque está nos slides dela. E eu contei aqui também, tá? Mas isso aqui é sério, gente, para erro. Isso aqui é importante. Lesão no nervo acessório. Aqui é a lesão do direito e esquerdo. Direito e esquerdo. É do direito. O ombro direito está caído aqui. Lembrar que o acessório da trapézio. Trapézio tem função levantamento de ombro. E, ó, direito está um pouco para baixo. Tração uma linha aqui, ó. Parte do ombro. É, o ombro da porta também. E se fosse uma lesão que não é importante para o dorso, lesão do tóraco dorsal, você não ia conseguir fazer o movimento de subir. Aqui não tem lesão, tá? É só uma ilustração. Não ia conseguir fazer o movimento de subir escadas, ou fazer uma barra fixa, ou que é o movimento assim, de elevação dos membros para cima também. Ia afetar a lesão o nervo torácico tóraco dorsal, que afeta o latíssimo do dorso. E se fosse lesão do último dorsal da escápula, também iria influenciar esse papel de elevação de ombro. Aqui termina a parte dorsal.
de inervação, fora serviço de fluidos sinais. Então. E esses três importantes produtos. Tranquilo? Essa aqui é a última parte, que é a parte de traqueia, bronquos, pleura e pulmão. Tranquilo, Marco. Para hoje, no final, ainda, você ficar, eu prometi que eu fiz um Kahoot com 30 questões para ajudar você. Quase um simulado, mas são questões bem mais curtas, tá? Primeiro. Obrigado, Marco. Aqui tem uma divisão importante, que é área superior e inferior. Para a minha área superior vai ser nariz, cavidade nasal, seios, toda a parte superior. E que separa os dois é a traqueia. Tem duas partes, parte cervical e parte torácica, que é dentro do tórax. A partir da parte torácica vai ser via aérea inferior, que vai ser traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, pulmões, tudo. Então, via aérea superior, tudo antes da traqueia parte torácica. E a via inferior, a partir da traqueia parte torácica. A traqueia, você já sabe, ela vai ser formada por anéis cartilaginosos, todos incompletos, com exceção da cartilagem cricoide, que é o último anel da traqueia, parte superior. E tem duas partes, torácica e cervical. Na inspiração se dilata e na inspiração se estreita. E a traqueia, que é formada por anéis incompletos, tem musculatura lisa na parte posterior, ponto do esôfago. Lembrar que a bifurcação da traqueia é que quando ela se divide em bronco principal direito e esquerdo, é externo. E a carina é interna. Aqui, ó. Da traqueostomia e clipotireoidomia. A traqueostomia vai ser feita na traqueia, corta um anel, plano tudo. E a clipotireoidomia vai ser feita entre a cartilagem cricoide e a tireoide, na membrana clipotireoide. Ou, para quem quiser, no ligamento clipotireoide mediano. É a mesma coisa. Se coloca uma caneta ou coisa de emergência. Isso é uma clipotireoidemia. Isso aqui é bem mais arriscado e não é uma vida mentira. Fica nesse formato. Aqui é tireoide, corte. Entre os dois, coloca isso daí. Tem uma diferença entre brônquios e bronquíolos. Brônquios tem cartilagem, bronquíolos não. E vai ser, então, traqueia, brônquio principal direito e esquerdo, brônquios lobares e brônquios depois segmentares. Que é esse desenho aqui bem colorido. Esse aqui é o caminho do ar, os hematócitos, então, todavia superior, depois começa a traqueia, os principais lobares, segmentares, terminais, respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos. Isso aqui é importante. Aqui está a mesma coisa que comecei aqui. Hematose. Hematose é um nome bonito para troca gasosa, que vai ocorrer onde? Nos alvéolos e nos bronquíolos respiratórios. Cuidado de ser pegadinha, tá? Não ocorre somente nos alvéolos, está errado. Por exemplo, não ocorre somente nos alvéolos, está errado na questão disso. O certo é alvéolos e bronquíolos respiratórios. Aqui,
Inventei a respiração. E como é que você vai decorar esse negócio aqui? Esse aqui, eu acho que é muita informação em um slide só. Daí tem dois resumos. Aqui, ó. Vai em frente. Então, do lado direito, 3 lobos. Do lado esquerdo, 2. Isso aqui é língua, tem uma separação lá. Do lado direito vai ser o apical posterior e o anterior. Esse é o lobo superior. Depois, do lobo médio vai ser o lateral e o medial. Tente decorar só esses dois. Se vocês decorarem só esses dois, o lobo inferior dá para lembrar de um jeito. Ó. Então, apical, posterior, anterior. E aqui, lateral, medial. Para o lobo inferior, você troca esse apical por superior. Superior, daí tinha também lateral, tinha também o posterior e o inferior. Lembra? É só colocar basilar na frente. Ó. Basilar anterior, basilar posterior. E aqui tinha um lateral e medial. É só colocar basilar na frente. Basilar lateral, basilar medial. Isso fecha no direito. Então, só precisa lembrar esses dois. Depois, troca o apical para o superior e coloca o basilar no lado frente. Que você tem uma de baixo. Só que esse desenho vai ter que decorar igual. Porque é capaz dela colocar algo assim na prova e pedir como é que é o nome desse aqui. Entendeu? Ela pode fazer muito isso. Pedir qual é o nome desse? Daí você tem que lembrar que esse aqui é o superior e faz parte do lobo inferior. Ele não faz parte do lobo médio, tá? É o lobo inferior. Do lado direito, do lado esquerdo, é quase a mesma coisa. Na verdade, é a mesma coisa. Ó, vai ser a mesma coisa do lobo inferior, só que tem uma junção do anterior para o medial. Os outros se mantêm. Então, aqui você vai copiar a mesma coisa, só vai lembrar de juntar o anterior com o medial. Isso fecha o inferior. O superior vai ser esse aqui também, mesma coisa. E ele você lembra de juntar esses dois aqui, ó. Apical posterior. Apical posterior. Coloca o anterior, você copia de novo. E, em vez de ter o lateral e medial, vai ter o singular, superior e inferior. Ok? Ó, gravem isso. Ou vai cair nessa imagem, ela vai pedir o nome desse lobo, ou vai cair aquela imagem lá do coração e ela vai pedir uma questão aberta. Quantas questões abertas na prova? Duas. Aí, ó, pode cair as duas. A vasculação, como eu já falando. Tem as artérias, as veias que levam sangue, e as artérias brônquicas, que levam sangue oxigenado. Bom, tá? Os músculos relacionados à respiração. Essa parte aqui eu vou explicar de um jeito muito simples, bem fácil de entender. Ó, o diafragma está em tudo, na inspiração e na expiração. E vai ter os músculos intercostais. Os intercostais internos e externos. Para decorar o que é turma isso, o que é turma esse, vai ser o contrário. Na inspiração, intercostais externos. Na expiração, intercostais internos. Ok? Então, de novo, diafragma parte dos dois. Inspiração, intercostais externos. Expiração, intercostais internos. É só trocar. Na respiração, na inspiração e na expiração passiva, está sentado na cadeira. É só isso que estão usando. Essa é a única musculatura que estão usando. Paulo, esse macete para decorar esse livro bem simples. Na respiração, o diafragma sempre funciona. Na inspiração, vai ter os intercostais também. Na respiração passiva. Os intercostais é trocado. É isso aí, fechou. E na forçada, exercício físico, na inspiração, é músculos do pescoço. Externo, meio mastoide e 3 escalenos. Anterior, médio e exterior. Então, inspiração normal, vocês já sabem, forçada no pescoço. E expiração forçada, abdômen. Todos os músculos do abdômen. Isso finaliza. O que eu quis dizer com todos é o reto,
o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso. Beleza? Você tem que relatar com os slides. As pleuras. As pleuras estão revestem os pulmões, pleura visceral e parietal, visceral mais interno. No meio das pleuras tem o líquido, diferente do pericárdio, que era só aqui no meio das duas. E só uma inervada, só a pleura parietal. Então, em uma pneumonia, você não vai sentir dor nenhuma até chegar na pleura parietal. Ou chegar até um grupo, por exemplo. Somente a pleura parietal é inervada. A pleura visceral não é inervada. A colocação do catéter pode levar a pneumotórax, se atingir a pleura, se for algo não, que é ar bom, né? Pode levar a pneumotórax. Normalmente é guiado com ultrassom para tentar evitar isso. O pulmão direito são três lobos. Tem fissura oblíqua e horizontal. Horizontal separa o lobo superior do médio. Oblíqua separa o lobo superior do inferior e médio do inferior. Oblíqua separa duas coisas do pulmão direito. Então, horizontal, superior, médio, oblíqua, superior, inferior, médio, inferior. Separa. Vai ter ainda impressões no pulmão direito, impressão cardíaca, por exemplo, impressão das veias cavas, o hilo pulmonar, importante, que é onde vai passar duas veias, aqui está em vermelho, porque é sangue oxigenado, e uma artéria, e o bronco principal direito. Tem as faces aqui, costal, diafragmática e mediastinal. Costal em contato com as costelas, diafragmática em contato com o diafragma, mediastinal em contato com o mediastino, contato com o coração. Os três lobos. As pessoas de entender. E o esquerdo. O esquerdo ele é mais simples. Vai ter a fissura oblíqua, separa lobo superior e inferior. E o pulmonar vai ter aqui a artéria pulmonar, as veias pulmonares, duas, para o principal esquerdo. E aqui tem um vaso bem pequeno, que é as artérias brônquicas, entre os dois. Levam sangue oxigenado para os brônquios, pleura parietal e parte do tecido pulmonar. As faces é a mesma coisa, dois lobos. E no pulmão esquerdo tem a impressão cardíaca e impressão cardíaca feita do coração. E ele tem essa dobrinha aqui, ó, que é a incisura cardíaca. Isso aqui eu acho mais difícil ela cobrar. Se ela for cobrar, vai ser claro. Aqui é a mesma coisa do claro, agora separado por cada parte do pulmão. Esse aqui é mais decorar mesmo. Já poderia passar aqui mesmo para vocês. Mas se conseguirem decorar com a árvore, aqui é a mesma coisa, já está separado pelos lobos. Lembra lá, por exemplo, para o direito. Você lembra que no superior tinha veio apical, anterior, posterior, para a parte média, o lobo médio tinha lateral e medial, e aqui para a parte posterior, o lobo inferior, quer dizer, tinha aquele cinco, lá, superior e os basilares. Para o esquerdo, tem esse assim. E a inervação dos pulmões. Então, você é feita pela parte simpática e parte parasimpática. A inervação aqui, para a parte dos pulmões, são um pouco inervados. A maior inervação é para a pleura parietal. E a parte diafragmática aqui vai ser inervada ainda também pelo nervo freio. Também tem a inervação. Esse tamanho, esse você já sabe. O tórax vai ser ar
hemopneumotórax, sangue no pulmão, hemopneumotórax, hemotórax, sangue no pulmão, hemopneumotórax, sangue, pneumoar e pulmão, os três juntos. Derrame global. Lembrar que o derrame pleural ele fica armazenado entre as células, o líquido, e fica nesse aspecto aqui uma radiografia. A radiografia eu ainda tenho dúvida se vai cair ou não prova, porque ela não comentou, sabe, o material que eu tinha mandado. Acho que vai cair sim também, acho isso. No raio-x, essa pontinha aqui, importante saber, excesso fosfodifragmático, a parte diafragmática, do lado direito fica o fígado, do lado esquerdo, se não fosse assim, tem a questão da bolha gástrica também, que é onde fica o estômago. Aqui o arco da aorta, esse preto, traqueia. Aqui as costelas. Lembrar que esse arco completo aqui, ó, é da porção, essa parte aqui que se liga, que parece que está se ligando ao externo, essa parte é a parte posterior, está se ligando à coluna. Porque lembrar que aqui, ó, na parte anterior tem cartilagem, então ele não aparece. Essa parte aqui é toda parte posterior. Ela vem assim, faz uma volta. Daí aqui é a parte anterior. Isso são as principais estruturas desse raio-x. E edema pulmonar aqui pode ser visto, ó. Então, essas bolinhas